Rui, com a tecnologia avançando ainda mais freneticamente, IA à frente, inteligência artificial, home office, que futuro você enxerga para a luta operária na defesa de empregos? Bom, eu já falei sobre isso, né? Aqui, esse negócio da inteligência artificial, e outras inovações tecnológicas, isso sempre existiu. Não é uma coisa que está acontecendo só agora. Né? Eu citei, inclusive, um exemplo que é muito famoso, do começo do movimento operário. Quando as manufaturas elas foram substituídas por fábricas com máquinas elétricas. Né? E as máquinas substituíam a mão de obra operária em grande escala. Isso aí é 1800 e pouquinho. Naquele momento, criou-se um movimento de trabalhadores, né, que ficou conhecido como o movimento de destruidores de máquina, ou ludistas, né, porque o chefe do movimento, o nome dele era Ludd, L-U-D-D. Eles destruíam as máquinas porque eles achavam que as máquinas estavam causando a miséria do trabalhador. O movimento era um movimento equivocado, não há como você deter esse tipo de coisa. Isso aí faz o quê? 200 anos. Né? Aí a classe operária, com as máquinas, também cresceu e tal. Não é um problema da tecnologia. O problema do desemprego é um problema social, é um problema econômico e não tecnológico. O primeiro problema é o seguinte, que a gente pode ver claramente. Veja, vamos pegar um caso concreto aqui para a gente entender. A indústria automobilística brasileira. O governo está discutindo de reduzir os impostos para os carros mais baratos, para o pessoal poder comprar. A maioria das empresas não está produzindo mais carros baratos. Não é um problema tecnológico, é um problema de mercado. Não compensa para a empresa, de um ponto de vista capitalista, produzir carros populares. Eles não poderiam produzir? Eles poderiam produzir. Eles têm condição de produzir qualquer tipo de automóvel. Eles podiam produzir um carro bem baratinho, que todo mundo comprasse. Se eles produzissem um carro bem baratinho, o pessoal não iria comprar? Iria comprar. Só que, do ponto de vista da racionalidade, né, da empresa capitalista, isso não compensa. Isso tem a ver com o fato de que tem muita gente desempregada, tem uma crise econômica muito grande. Então, o problema está aí, não está na inteligência artificial. Essa é uma primeira questão que a gente tem que considerar. A segunda questão é o seguinte: para que a inteligência artificial inteligência artificial, os computadores, etc., substituam toda a mão de obra existente, você precisaria de um investimento muito grande do capital. Né? Por exemplo, no Brasil nós temos aí, como trabalhadores assalariados, formais, coisa de 60 ou 70 milhões de pessoas. Então, você vai substituir toda essa força de trabalho por computadores e máquinas totalmente automatizadas. É só parar para pensar quanto custaria para criar, né, máquinas que substituíssem o trabalho de 60, 70 milhões de seres humanos, para você imaginar que isso aí não vai acontecer no capitalismo. Então, né, aí, nisso daí tem muito mais fumaça do que fogo. Alguns setores sempre são mais diretamente prejudicados, né, pela inovação tecnológica. Mas o que normalmente acontece é que a inovação tecnológica, ao mesmo tempo que ela liquida uma parte do emprego, ela cria novos ramos de atividade econômica.
que numa situação normal, que não é a situação do capitalismo de hoje, mas numa situação normal, acomodaria uma boa parte da mão de obra que foi dispensada por aquela inovação. Então tem que ver isso daí, né? Você aumenta a produção com a inovação tecnológica, porque a inovação tecnológica é um instrumento para aumentar a produtividade do trabalho. Ou seja, produzir mais com menos, né? Com menos gente, com menos tempo. Normalmente isso aí cria novas realidades econômicas e cria, portanto, novos empregos, né? A inovação modifica todo o ambiente. Bom, terceira questão. Vamos supor que, né, montando aí uma utopia, né, sobre o futuro da humanidade, os capitalistas conseguissem colocar toda a humanidade na rua da amargura, enquanto quem faz o trabalho são as máquinas. Aí fica a seguinte pergunta. Por que é... Bom, primeiro, quem que vai comprar o que eles vão produzir? Porque se o pessoal não está empregado em lugar nenhum, o consumo teria que ser para uma camada mínima da população. Depois, o pessoal que for desempregado, né? Milhões e milhões de pessoas desempregadas, por que eles vão aceitar pacificamente essa situação? Né? Eles, logicamente, que antes de a situação chegar nesse ponto, o capitalismo já vai ser insustentável. Né? Tem uma quarta questão, que é mais complexa, não vou explicar direito aqui, mas é o seguinte, vou explicar assim, superficialmente. Quanto mais você introduz máquinas na produção capitalista, o lucro tende a desaparecer. Né? A introdução de máquinas, ela gera uma crise do capitalismo, do próprio funcionamento do capitalismo.